Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Lembra que eu estava falando com você de arrependimento agora há pouco, né? Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você. Tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu conversava com Deus e pedia para Deus palavra, direcionamento, para poder conversar com você. E Deus me levou a pensar nesse texto, onde o versículo diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Deus me levou a pensar nisso daí, a ficar mastigando essa situação. E sabe, nós já fizemos, inclusive, seminários aqui, fazendo aos domingos reflexões sobre as igrejas da Ásia. Então, a minha intenção, nessa manhã pelo menos, não vai ser dar assim, uma série de detalhes a respeito da igreja. Não vai ser entrar assim em cada vírgula, em cada ponto, poder pensar melhor. Embora nós faremos isso de uma maneira um pouco mais superficial. A intenção é a reflexão de maneira diretiva para um ano de vitória que Deus tem para a nossa vida. Mas é importante nós entendermos algumas coisas básicas que dizem respeito à igreja em Éfeso. Por exemplo, a carta foi escrita por João. Que João? João, evangelista, o apóstolo do amor. Onde o João estava? Na ilha de Patmos. Qual foi a época? Por volta de 95 a 96 depois de Cristo. O que ele estava fazendo nessa ilha, pastor? Ele foi passear, igual tem lá as ilhas que o pessoal costuma viajar no final do ano, que você vai viajar para aquelas ilhas famosas também. Fala de viajar, o povo já da barbaridade. Amém. Então não era uma ilha onde ele estava passando um tempo, um descanso, não era nada disso. Ele foi levado, lançado para aquela ilha. Naquela ilha, ficavam pessoas que haviam sido submetidas a atrocidades, a crueldade, com a finalidade de tirar a vida da pessoa. Mas essas pessoas acabavam não perdendo a vida. E por não perderem a vida, havia um pensamento, uma crença
Havia um entendimento que aqueles ali, aquelas pessoas que não morriam, o João, por exemplo, foi lançado num tacho de óleo fervente. As pessoas que não morriam diante de situações como essas, elas eram dadas como semideuses, pessoas muito ligadas a deuses, pessoas que tinham uma intimidade extrema com Deus. Então havia um medo, havia um pânico, um terror. Se a pessoa não morreu diante de tal crueldade, o que será se essa pessoa ficar no nosso meio? Vamos tirar essa pessoa de perto de nós. Esse era o entendimento do império da época. Vamos tirar essa pessoa de perto de nós e vamos colocar ela lá num exílio, longe de todo mundo, onde ela não vai poder fazer nada. E Paulo não, e João vai parar, é levado até essa ilha. E na ilha de Patmos ele tem revelações. Na ilha de Patmos ele vê Jesus. Na ilha de Patmos ele ouve a palavra. E na ilha de Patmos é dada a ele a revelação acerca da igreja, das 7 igrejas estabelecidas na Ásia, mas nessa manhã nós estamos pensando sobre a igreja de Éfeso. Então ele tem ali uma revelação a respeito da igreja estabelecida em Éfeso. E Éfeso era uma cidade imponente, era uma cidade poderosa. Éfeso era uma cidade de referência econômica. Éfeso era uma cidade de referência religiosa. Éfeso era a cidade onde tinha o templo da deusa, né, dedicado a deusa Ártemis. Então, Éfeso era mais ou menos, só para facilitar a compreensão, como é aqui no Brasil a cidade de Aparecida, onde pessoas do Brasil inteiro se movimentam em excursões, em caravana, em pagamento de promessa e assim por diante, e vão até Aparecida. Era uma cidade de referência religiosa. E ali em Aparecida, não sei se você já esteve lá ou não, o forte ali naquela região toda é o hoteleiro que acomoda os fiéis, os peregrinos, aqueles que vão para lá. E é também de artefatos voltados para a fé. Então muitos vão lá e eles compram uma fita, 2 fitas. Eu preciso levar uma fita para o meu amigo do trabalho, eu preciso levar o terço para minha vizinha, eu prometi levar a imagem da santa para minha familiar, e assim por diante. Eles voltam com a sacola cheia. E isso movimenta a economia em Aparecida. E em Éfeso era algo assim que acontecia. Era mais ou menos desse jeito que acontecia. A deusa lá era Ártemis. No aspecto espiritual, que eu não vou entrar nesse pormenor da batalha espiritual, tá tudo entre família, seja lá em Aparecida, seja lá em Éfeso. Estão entre família, mas não vamos entrar nessa conversa. O importante é nós entendermos: Éfeso era uma cidade imponente e importante. E em Éfeso havia também a igreja de Cristo estabelecida. E na igreja estabelecida por Cristo, ali haviam algumas questões que estavam sendo desenroladas de uma maneira que em algumas questões elas iam bem, em outras elas não iam tão bem. Então aí eu entro com você no verso 1 do capítulo 2. Essas coisas diz aquele que tem na mão direita, capítulo 2, verso 1. Essas coisas diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos seus candeeiros de ouro. Jesus, que é o dono da igreja. Quem que é o dono da igreja? Jesus. Jesus, ele anda. A igreja não é minha. Na minha igreja não é minha. A igreja não é da Eva e nem da Júlia,
nem do pastor Carlos, nem da pastora Kátia, nem do Claudinei, nem da Ingrid. A igreja é de Cristo. Isso nós temos que ter em mente. A igreja é de Cristo. E Cristo anda pela igreja. Cristo passeia pela igreja. Aliás, a Bíblia ensina que no louvor, Jesus passeia pela igreja. Durante o período do louvor, Jesus está curando na igreja. Durante o período do louvor, Jesus está libertando na igreja. Durante o período de louvor, Jesus está tocando em vidas na igreja. Então, desde o primeiro versículo, quando é dada a abertura, às 8 horas da manhã, Deus já está operando dentro do templo, porque na nossa casa Deus já começa a operar desde que nós deitamos e nos propomos a levantar no próximo dia para vir para o templo. Então, em Éfeso estava estabelecido, estava esclarecido isso daí, e João está alertando a igreja. Essas coisas diz aquele que tem na mão, ou seja, há 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. Você que gosta de anotar, o primeiro ponto que eu quero destacar com você, e é palavra diretiva para 2025. Primeiro ponto: Jesus é o Senhor da igreja. A igreja não é do Marcos, eu já falei, não é da Eva, eu já falei, não é da Júlia, eu já falei, não é do pastor Carlos, eu já falei, não é do Claudinei, não é da Ingrid, não é da Rose, não é da Diana, não, a igreja é do Senhor. Se ela é do Senhor, o texto que tem de referência para nós na campanha já deixa o assunto bem claro. Se ela é do Senhor, então convém que quem cresça? Ele cresça. E nós diminuamos. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero, é o que ele gosta e é o que ele quer. E tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, estará tendo interferência. Interferência aonde? Na igreja de Cristo. Eu costumo falar com vocês aqui, eu sempre procuro me expor ao máximo, me abrir ao máximo, para que ao máximo fique claro como é que Deus me deu o direcionamento e a graça para conduzir a igreja na qual Ele me confiou. Não é a minha vontade, é o direcionamento que Deus tem dado. É desse jeito. Então não é o que eu quero, é do jeito que Deus tem me direcionado. O diaconato está aos cuidados do pastor Carlos, mas não é o que o pastor Carlos quer que aconteça. Não é. É do jeito que eu estiver orientando ele que tem que ser. Porque Deus está dando a minha direção do trabalho como um todo. E o trabalho como um todo visa alcançar a igreja como um todo. A não ser que o pastor Carlos queira ter a igreja dele. Eu quero ter a minha igreja, vou estabelecer a minha igreja e vou fazer na minha igreja o que eu quero. Aí é uma outra história. Aqui a igreja, ela é do Senhor. Tem uma pastora Kátia que é responsável pela intercessão. É a mesma história. Não é o que a pastora Kátia quer. É o que Deus tem direcionado aqui, para que essa igreja possa andar, avançar da melhor forma possível. É a mesma história. Nós temos o Celcinho, por exemplo, que é responsável pela música de uma forma geral. Não é o que o Celcinho quer, é o que o Senhor dessa igreja quer, visando o todo dessa igreja. Visando o todo. Eu não vou falar bom, depois na conclusão eu pontuo com você. Eu acho importante a gente entender isso daí. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Qual que é o contexto do tratamento de Deus para a igreja? Porque aqui é um grupo, como que fala? É um grupo de interesses, vamos dizer assim, né? De interesses, por quê? Porque nós basicamente comungamos de uma mesma forma, mais ou menos assim, de nos ajuntarmos para congregar.
Um gosta do branco, outro gosta do azul, outro gosta do verde, outro do amarelo, um do Corinthians, outro do São Paulo, outro do Palmeiras, e assim vai. Um gosta de falar alto, outro gosta de falar baixo, outro, um gesticula. Um gesticula para falar, o outro não gesticula. Tá tudo bem isso daí, não tem nada de diferente. O importante é o quê? Que o Senhor esteja sendo o Senhor da igreja. É isso que nós temos que pontuar. Então, na nossa vida, como um todo, para 2025, nós não podemos deixar sermos levados por aquele que costuma querer ocupar o lugar de Jesus na nossa vida, o nosso eu. O trono que tem aqui dentro da nossa vida, ele tem que ser ocupado por Jesus. E é Jesus que vai nos direcionar. É Jesus que vai nos instruir. Se nós não tomarmos cuidado, a igreja deixa de ser de Cristo e passa a ser nossa. Se a igreja é minha, eu faço do jeito que eu quero. Não sei se você está entendendo a conversa. Está ficando clara assim ou não? Se a igreja for sua, você faz do jeito que você quer, irmão. Do jeito. Aí que está o problema. Quando nós passamos a fazer as coisas do jeito que nós queremos. A Bíblia diz: o coração do homem, ele é o quê? Enganoso, ele é corrupto. Aí eu vou começar a querer fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Aquilo que eu gosto que seja feito. E numa dessa a gente toma um tombo. Numa dessa a gente acaba errando o pé, como costumam os mais jovens falar. Numa dessa a gente acaba entrando numa fria. Então é o direcionamento. Eu preciso acreditar, eu preciso. Isso não é condição, isso é uma imposição. Eu preciso acreditar que Cristo é o Senhor dessa igreja. E Cristo fala nessa igreja através do altar. Sem fé, está escrito assim, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu saí da minha casa para vir para cá. Eu preciso, se eu não acreditar, vai ficar alguma coisa assim, eu estou ouvindo uma coisa que eu não acredito. Eu estou ouvindo uma coisa que eu não gosto. Eu estou ouvindo uma coisa que eu não concordo. Logo a igreja não é de Cristo, a igreja é de quem? É minha. Você está entendendo? Por isso eu falo, eu converso, eu instruo muitas vezes os irmãos. Vou falar coisa que eu já falei 200 vezes aqui. E vou falar pela 200ª vez. Nem sei se é assim que fala, mas vai ser assim. Eu gosto do R.R. Soares, eu gosto do Valdemiro, eu gosto do Edir Macedo, eu gosto do Abílio Santana, eu gosto do Hernandes Dias Lopes. Para mim o Hernandes é o primeiro. Para mim, para você pode ser outro. Eu gosto. Mas eles não são os meus pastores. Não são. Talvez você goste de outros nomes, de outras pessoas. A comida que vem para você e para sua família, ela vem desse altar, do qual você escolheu servir o Senhor. E esse é um problema que muitas pessoas acabam enfrentando no dia a dia. Por quê? Porque elas comem em vários altares. Aí vai dizer, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus, ela é direcionada para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Planta não é planta? Sim ou não? Plantas, flores, não são plantas, flor. Levou a flor da Silvinha, ô João? Levou? O João estava romântico ontem, Silvinha. Ele falou, eu vou levar essas flores para o meu amor. Aí ele levou lá a flor para você, né? Ei, João. Muito bem, disse que vai fazer. É surpresa ou não? Que você vai fazer lá um pergolado? Se é surpresa, eu já estraguei a surpresa já. Agora não tem jeito de você voltar atrás mais, né? Então, pera lá. Como que funciona? Como que é? A palavra que vem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu escolhi estar aqui. Então é aqui que Deus vai direcionar para a nossa vida. É desse jeito. Se você entender isso, você vai estar assim, um passo à frente sempre.
Se você tiver dificuldade para entender ou para aceitar isso aí, a igreja, ela não estará sendo a igreja de Cristo na sua vida, ela estará sendo a sua igreja. Você determinando onde é que você come, onde é que você não come, o que palavra você recebe, o que palavra você deixa de receber. Eu falava das plantas, plantas são planta, mas tem planta que precisa de sol, tem planta que precisa de sombra, tem planta que precisa de água todo dia, tem planta que precisa de água uma vez por semana, tem planta que vive na água. Você está entendendo? Sim ou não? Deus sabe que tipo de alimento a igreja estabelecida no bairro Jardim São Jorge precisa. Deus sabe. E Ele tem a palavra certa para a nossa vida aqui nesse lugar. Isso tem que ficar claro. Isso nós temos que entender. O João está falando da igreja lá estabelecida em Éfeso. Quem que era o Senhor? O João está deixando bem claro. O Senhor Jesus era o Senhor e é o Senhor naquele lugar. Assim como o Senhor Jesus é o Senhor aqui nesse lugar. O segundo ponto que eu quero destacar com você, conforme eu já havia falado, não vou entrar no todo da igreja, mas o segundo ponto que eu quero destacar está no verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. E você não pode suportar o mal. Conheço. Então, a fidelidade aqui, ela é destacada. O esforço aqui, ele é destacado. É importante nós entendermos que Deus, ele vai olhando para cada um de nós. Eu fico olhando, irmão, de verdade. Eu não falo, eu não sou de ficar falando, porque eu não sou aquele último romântico, como diz, né, a música. Eu não sou aquela pessoa. Eu sou meio estranho, meio esquisito, meio ogro até, parecido às vezes. Então é característica. Mas eu admiro a irmã Maria, por exemplo, está aí todo dia. Não trouxe queijo mais, né? Mas está aí todo dia, trabalhando, vem, contribui. Você vê, o Vitor está lá em cima, contribuindo, ajudando. Falei ainda ontem da Rafa, todos os dias da semana teve lá, às 18 horas, ajudando com as crianças. A Eva está aí, pronta, ajudando. Eu estou falando a alguns, porque não vai dar para falar de todos. Mas eu olho um por um, cada um dos diáconos, cada um dos músicos, o esforço que faz para vir, para ajudar. Eu vejo, eu olho, eu falo, meu Deus, isso aí é uma coisa de se admirar. Eles não ganham nada, eles não ganham. Nós não pagamos ninguém aqui para vir servir o Senhor. Tem lugar que paga e eu não estou falando nem que está certo e nem que está errado. Aqui nós não pagamos. Aqui a turma vem, oferta e é incentivada a comprar na cantina. E daqui a pouco eu vou pedir ajuda para vocês para o acampamento. E aqui é assim, vai se ajudando, vai se doando, vai se entregando. Eu vejo o esforço de cada um, uns mais, outros menos, dentro das suas possibilidades. Eu vejo. Agora, se eu que sou um baita de um nó cego vejo, você acha que Jesus não está vendo? Você acha que Jesus não está olhando? Você acha que Jesus não olha? Fala, puxa vida, que de dia de semana você vê, tem o pessoal que é o Gustavo mesmo, vem aqui, vem com a roupa do serviço, sai do serviço, vem para cá. Pastor Joe sai do serviço, vem para cá com o uniforme pro culto. Você vê pessoa que está aí com a roupa da empresa, gente que nem tomou banho, que nem jantou, deu tempo de chegar em casa, pegar a Bíblia e vir para cá. Eu vejo. Mas se eu vejo, você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não olha? Deus olha. Tanto Ele olha que Ele está falando com você nessa manhã. Eu tenho visto as tuas obras. A Ana Lúcia que vem de lá de baixo, sobe a pé e desce a pé. Todo dia está aí firme e forte na campanha. E esse morro aqui, você olha, parece que ele é tranquilo, mas vai pegar aquele morro ali a pé. Você já fez aquele morro a pé? Ele parece que ele não acaba nunca. Parece escada rolante. Ele não acaba. É incrível. Vai de bicicleta. De bicicleta eu já fiz uma vez sem descer da bicicleta.
Mas depois nunca mais. Depois toda vez eu empurro agora. E pegar rabeira é coisa do diabo, então eu não pego rabeira. E meu Deus, tá aí, tá todo dia aí. Vem, tem a família que vem de Saltinho, todo dia tá aí fazendo a campanha, firme e forte. Tá aqui, ó. Eu vejo as suas obras, eu vejo o seu trabalho, eu vejo a sua perseverança. Eu sei que você não tá bem, eu sei que tá difícil. Nós estamos aqui com a Marlene e com o Oscar, que estão passando por um estreito tremendo. Inclusive tenho pedido e vou reforçar com eles aqui agora. Ore por eles. A gente não fica falando, Marlene, para não ficar expondo. Às vezes eles acabam não ficando muito à vontade. Por isso não fico falando. Mas hoje eu estou falando para todo mundo. Ore pela Marlene, ore pelos Oscar. Eles estão passando um aperto tremendo. Eles estão numa questão de saúde que eles estão precisando de milagre. E Deus tem milagre para eles. Agora, a oração da igreja ela é importante. É importante nós estarmos juntos com eles. Sim, com a irmã Maria do Socorro, que está lá na UTI ainda, também, sim. E com outros tantos, sim. Então, eu conheço a sua obra, conheço a sua perseverança, com luta, com dificuldade. Você tem vindo, você tem participado, você tem se envolvido, você tem andado, você tem tentado fazer o seu melhor. A fidelidade. Então, o ponto de número 2 fala da fidelidade da igreja. A fidelidade de cada irmão, de cada irmã, dentro das suas possibilidades. Eu sempre falo, você não precisa fazer nenhuma loucura, mas não é porque não precisa fazer loucura que vai acomodar também na sombra. Faz o que é possível. Terceiro ponto, da igreja em Éfeso, João falando da igreja em Éfeso. Aí ele diz assim, ó, o terceiro ponto ele vai chamar a atenção do amor. Ele fala, o amor está esquecido. Verso 4, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E o primeiro amor é o que nós temos de mais importante e valioso. O primeiro amor é o que nós devemos de zelar e de cuidar. Quem lembra quando estava namorando? Quando você namorava ainda? Quem lembra aí? Do tempo que namorava? Mandava cartinha para namorada. Quem mandou cartinha para namorada? Deixa eu ver. Não, amendoim, não vou zoar você. Cada namorada não ia conseguir ler a letra dele, mas ele mandava. O que vale é a intenção. Você mandava cartinha para namorada. Qual das moças aí, das irmãs que mandava cartinha pro namorado? Passava um perfume na carta e mandava. Qual das irmãs? Deixa eu ver. Só os homens que mandavam cartinha. Só a Rosângela. Tá bom. Eu vou fazer de conta que eu tô acreditando. É aquele primeiro amor. Chegava em casa. Hoje em dia, celular. A pessoa tá no trabalho, ela tá no banheiro do trabalho no celular. Saiu do banheiro, ela vai para o outro ambiente e está no celular. Hoje em dia é assim. Mas lá atrás, você não via a hora de chegar em casa. Chegava em casa, pegar o telefone e ligar. Tinha orelhão. Você lembra do orelhão? Quem lembra do orelhão aí? Você colocava a ficha primeiro. Primeiro tinha a ficha. A hora que ia cair a ficha, dava um sinal. Ai, preciso achar outra ficha. Vai cair aqui, ó. Vai cair. Daí eu já ligo de novo para você. Luta que era para namorar, né? Aí vem os cartões. Aí quando alguém saía do orelhão, quer ver só? Quem ficava esperando alguém sair do cartão e deixava o cartão em cima, ia lá conferir para ver se tinha sobrado algum crédito. Ei, Camila, quem te viu, quem te vê. Olha, Daniel, só para falar com você. Isso que é amor. Eu fazia. Eu mandei esses dias, amendoim. Não sei se você viu lá. Eu mandei no grupo dos homens, né? O pessoal na quermesse lá que esperava a turma sair da mesa para pegar o que sobrava na mesa. O amendoim fazia isso na quermesse também. Amendoim, esse rapaz só aprontava. O cartão telefônico é o primeiro amor. A hora de ir embora, de sair assim, você me ama? Amo. Mas você me ama mesmo? Amo. Mas você me ama? E não vai embora? Amo, vai embora logo. Uma dor de barriga, querendo correr para ir para o banheiro, né? E ele não vai embora nunca. É o primeiro amor. Com Jesus é a mesma história. É o primeiro amor.
não vê a hora de chegar na igreja, não vê a hora de pegar a Bíblia, não vê a hora de ver o irmão, de ver a irmã, não vê a hora de estar numa atividade, não vê é aquela vontade, aquele desejo, aquela coisa assim, ó, a turma até pega no pé. Nossa, agora você só vai na igreja. É uma coisa impressionante. Aí vai passando o tempo. Vai passando o tempo. O primeiro amor esfria. Aquela vontade de estar na igreja já nem é tanta. Aquela vontade de ler a Bíblia também não. Entregar folheto agora é para os jovens. Os jovens que têm que entregar folheto. Porque os mais velhos não precisam evangelizar. É só jovem que evangeliza. Mais velho não evangeliza nada, né? E assim vai. E assim vai. Orar é para os mais velhos. Os jovens não precisam orar. Que os mais velhos que oram. E assim vai. E assim a igreja vai perdendo o primeiro amor. Isso aconteceu lá em Éfeso. E Deus está chamando a nossa atenção aqui, dizendo assim: olha, eu tenho contra você. Você perdeu, você abandonou, você deixou de lado, você deixou para trás o seu primeiro amor. Isso não é bom, isso não é saudável. Que a grande maioria dos casais que se separaram porque deixaram de lado o primeiro amor. Porque se continuasse mandando flor, mandando cartinha, ligando, conversando, se continuasse fazendo coraçãozinho, se continuasse renovando dia após dia as juras de amor, se continuasse, não separava. Separa porque abandonou o primeiro amor. Deixa de achar importante aquilo que é importante. E começa a ignorar as coisas que são simples, mas que são necessárias. E aí o negócio vai degringolando. Assim tem tantas e tantas pessoas que estão desviadas. Tantas e tantas pessoas que estão debaixo de marquises. No período que eu estive em treinamento missionário lá em São Paulo, cansei de conversar com gente que era músico, com gente que era pastor, com gente que era da dança, com gente que servia dentro da igreja. Tudo desviado. Tudo lá. Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú, Praça da República, tudo ali. Estação da Luz, tudo lá. Tudo, quem conhece sabe, quem não conhece é o centro velho de São Paulo, onde fica aos montões pessoas jogadas. O pastor Carlos trabalha lá. O pastor Carlos, o Carlão trabalha lá, sabe o que eu estou falando. Se você já teve a oportunidade, você ouviu. Se você não teve, converse. Você vai ver que o que eu estou falando aqui procede, é verdade. A maioria das pessoas desviadas estão desviadas porque abandonaram o primeiro amor. Porque deixaram por um motivo ou por outro o primeiro amor ser minado. Porque por um motivo ou outro resolveram tomar a rédea, ou eu vou trocar a palavra rédea pelo controle da igreja. A igreja que é de Cristo passou a ser da pessoa. E aí a pessoa passou a querer cuidar da igreja dela. Entenda, a igreja dela é ela mesma, a família dela. Que nós somos templo do Espírito. Aí a pessoa passa a fazer o que ela acha que ela deve fazer, como ela deve fazer. Ela passa a querer só o que ela acha que tem que ser, e assim por diante. E ela desvia, e a família dela desvia. E quem é amigo, quem é amiga que está à volta, desvia junto. E para esse povo voltar para dentro da igreja depois, é muito difícil. Muito difícil. Não é fácil. Não é nada fácil. Então aqui, o amor. Amor esquecido. Eu tenho contra você o amor. Você esqueceu do amor. Amor nós podemos pensar por 3 vertentes. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós vamos ler depois no final, na conclusão, capítulo 13, vai falar o quê? Do amor. O amor tem o amor filéu, que é o amor fraternal, que é o amor entre irmãos, que é o amor, que é aquele amor que nós temos um pelo outro. Eu gosto tanto desse irmão, gosto tanto dessa irmã, tal pessoa, quando não vem eu sinto falta, e assim por diante. Tem o segundo amor, que é o amor eros, que é o amor de um homem por uma mulher. O amor que leva ambos a se unirem, a se casarem, a terem filhos e assim por diante. E o terceiro amor é o amor ágape. É a mesma palavra, amor.
Só que a mesma palavra tem 3 formas diferentes de se manifestar. O amor ágape é aquele amor de Deus, aquele amor que ama sem esperar nada em troca. Aquele amor que para nós é possível, mas que é muito difícil. Porque nós somos muito egoístas por natureza. Então nós só amamos se fizer alguma coisa para nós. Se não fizer algo para nós, nós não amamos. Se não tiver algo para nos entregar, então nós não amamos. Esse amor é o amor ágape. É o amor de Deus. O amor que quando Ele nos amou, nós não tínhamos nada para oferecer por Ele, mas ainda assim Ele nos amou. Diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Quarto ponto. Tudo isso é norte para 2025, irmão. É norte. Então você anota. Se você não está anotando agora, a hora que você chegar na sua casa, você assiste novamente a mensagem e vai anotando. O chamado para o arrependimento, que eu falei tanto com você agora há pouco aqui na hora da contribuição. O arrependimento, a mudança de vida, a mudança do comportamento. A mudança, a Bíblia fala, produzir fruto digno de arrependimento. Que tem gente que fala, ai, eu me arrependo, oh, me perdoa, está arrependido de palavra, mas de atitude continua fazendo a mesma coisa. Não muda de comportamento. Por isso, um dia eu já me iludi, hoje eu não me iludo mais. Com palavra não me leva, não me ganha. Comigo o negócio tem que ser com atitude. Atitude, é eu olhar o dia a dia. Eu fico de longe olhando. Pastor Cida, se eu não me engano, falou, né? Você pensa que o pastor não vê? Pastor vê tudo. Eu vejo tudo e vejo um pouco mais. Você pode saber disso. Posso não falar nada, posso ficar com a boca fechada, mas eu vejo. Porque eu não estou aqui para desfrutar. Isso aqui não é meu, você não é meu. Isso aqui é de Cristo e eu estou aqui a serviço dele. E ele me dá a ferramenta para eu ver aquilo que eu preciso ver. Tem coisa que ele não me mostra, que ele mostra para você. E você, como uma pessoa fiel que é a obra dele, tem o dever de conversar com o administrador, para que o administrador possa aperfeiçoar, melhorar. Mas eu vejo, eu fico olhando. A pessoa, ai, me perdoa, ai, eu me arrependi, meu pai falava, vai chorar na cama que lá é quente, que o jogador reclamava que o juiz não deu falta, que o juiz... Assistir futebol com meu pai era um barato. Então, arrepende. Vê o que está fora, o que está errado, o que tem que ser ajustado. Opa, pastor, o senhor falou aí, eu sei que Deus usou o senhor para falar, porque eu estou meio desviado dentro da igreja, estou meio desviada dentro da igreja, estou meio confuso. Chamada para arrependimento. E eu não vou prolongar aqui, porque eu conversei com você sobre arrependimento ali atrás. Vamos para o último ponto. O último ponto vai falar da recompensa. A nossa recompensa, que não é um carro novo, uma casa nova, um apartamento, não é um sítio, uma chácara, um rancho. Nossa recompensa está aqui, ó. Ao vencedor, verso 7, Vitor. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Comer onde? Da árvore da vida. Comer em churrascaria é bom. Quem gosta de churrascaria? Deixa eu ver. Eu gosto também, viu? Se quiser me convidar para ir para uma churrascaria, eu vou. Você não precisa nem me pagar. Não estou pedindo para você pagar. Só estou falando, se você quiser me convidar, eu vou. Eu pago a minha conta. Se você quiser pagar também, né? Lógico que eu vou aceitar. Mas não estou pedindo para me pagar. Eu gosto de churrascaria. E gosto de X-Egg. Não vem me oferecer outro lanche. Não vem me oferecer outro lanche. Que não quero outro lanche. Eu quero X-Egg. X-Egg. Tem coisa boa para nós comer, né? Torta de frango. Quem gosta de torta de frango aí? Deixa eu ver. Torta de frango é bom. É bom. Pudim de leite condensado. Aliás, tem uma que me prometeu pudim de leite condensado faz 3 semanas. Pastor, eu quero dar um presente para você de Natal. O que você quer? Pode pedir. Eu falei, pode ser um pudim de leite condensado. Pode deixar, vou fazer. Não fez até hoje. A Vânia vai estar aqui 10 horas, eu vou pegar ela. É a Vânia. Miserável. Ainda é parente, ainda fala que é da família.
tem coisa que é boa, tem coisa que é gostosa. Outro dia a Júlia... Cadê a Júlia? Foi embora, será? Tá lá fora, tá trabalhando. A Júlia me deu ela falou o nome lá. Bombom de travessa. Acho que é isso que ela falou. Que é de uva, com uva, doce de leite, chocolate em cima, né, Júlia? Aquele doce que você me deu. Como que chama aquilo lá? Trufa. Bombom de uva. Eu nunca tinha comido, eu não tinha visto que tinha na vasilha. Aí tinha umas pessoas lá da família lá em casa. Falei, vou dividir, que a hora que eu vejo que era gostoso. Acabou tudo. Se eu sei, eu não tinha oferecido, mas nunca. Eu ia passar 2 semanas comendo, igual o Luiz, comendo de pouquinho em pouquinho. A hora que eu vi já foi. Eu não vi, né, o que era. Ela falou, pastor, trouxe um doce para você de uva. Tá bom, vamos comer um doce de uva? Meu Deus, a hora que eu vejo é leite condensado, chocolate e uva verde sem semente no meio. Top. Mas tudo isso que eu falei, e um monte de coisas que eu não falei, mas que você pensou porque eu sei, não é nada perto daquilo que a Bíblia está dizendo para nós assim, ó. Eu vou dar o direito de comer da árvore da vida. Com outras palavras, porque isso aqui é uma figura. Você não vai comer árvore lá no céu. Isso é uma figura. Com outras palavras, viver eternamente ao lado de Deus. Tanta coisa boa. Nós estamos falando de prazeres. Entenda. Comer diz respeito à questão de prazeres. Prazer de comer uma carne boa, um doce bom, comer algo que te dá prazer. Aquilo que mais você valoriza aqui, que te dá um maior prazer. Falei outro dia da trufa da Andressa, de chocolate com doce de leite. Meu Deus do céu, aquela trufa vai ter no céu. Nada disso pode ser comparado ao prazer de vivermos eternamente com Deus. Posso recapitular? Eu vou recapitular e depois vou fazer o último versículo, a leitura, só para a gente concluir. É palavra de direção para 2025. Se você não anotou, anota. Se você anotou, confere. Primeira coisa, para 2025, não podemos esquecer, Jesus é o Senhor da igreja. Não vou repregar, só vou recapitular. Segundo ponto, a nossa fidelidade em relação à igreja. Entenda por igreja, os filhos de Deus à volta de Cristo. A nossa fidelidade para com o corpo. Terceiro lugar, o amor que acaba muitas vezes sendo esquecido, a chamada para atenção. O amor não pode ser esquecido, o amor não pode ser deixado de lado, o amor não pode ser esfriado. Eu tenho que trabalhar para manter isso aí vivo. Quarto ponto, arrependimento. Se alguma coisa está fora do lugar, esse é o tempo, e Deus está dando a oportunidade no dia 12 de janeiro de 2025, de arrependimento, de mudança de vida, de postura, de conduta, de pensamento, mudança. E quinto e último, tudo que nós podemos desfrutar aqui que possa ser bom, não é nada comparado ao que nós vamos viver na eternidade. Amém? Bate palma com força. Vitor, 1 Coríntios 13, 1. Para nós irmos para o fechamento. Estou fechando. Esse texto ele é importante para dar uma sustentação do que nós conversamos, e depois eu farei com você a conclusão ali, com a aplicação. Ó. Veja bem, hein? Leia e preste atenção aqui. O irmão José, ele falou para mim esses dias, não sei se foi ontem, acho que foi ontem. Ele falou, pastor, vem os pregadores aí, eles pregam bem e tal, é legal, mas eu gosto do Senhor. Ó, irmão José,
Ele falou, eu gosto do Senhor, porque o Senhor coloca o versículo lá, dá para nós ler, daí nós sabemos o que está falando. Esse é o irmão José. Obrigado, viu, irmão José, pelo carinho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Fala a língua de homem e de anjo, ó. Espiritualidade lá em cima. Se eu não tiver amor, se eu não tiver o quê? Eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Verso 3, último versículo. Ainda que eu ajude os pobres, dando a eles tudo que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Parece que o amor ele vem antes de tudo na nossa vida. É o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. O nosso amor vai nos impulsionar. E é isso que eu comecei conversando com você, falando com você. Qual é o propósito, qual é o motivo de nós nos reunirmos? O motivo importante é nós irmos para o céu. Mas enquanto nós não vamos para o céu, nós vamos fazer o quê? Trabalhar ao máximo para ajudar outras pessoas a irem para o céu. É isso. É simples e é fácil de entender. Só precisa de deixar Cristo estar no controle para aplicar. Porque se eu estiver no controle da minha vida, eu vou aplicar o que eu quero. Falar a língua dos homens, dos anjos, profecia, um monte de coisas que são importantes. Mas que se o amor não tiver, assim, em alta, vai servir para nada. Quem falou? Ah, pastor falou isso. Não, não foi não. Foi Paulo, inspirado por Deus. 3 perguntas para reflexão. Os músicos, se quiser, já podem até vindo se organizar aqui para nos ajudar. Primeiro, como está o meu relacionamento pessoal com Cristo? Essa é uma pergunta. Como está o seu relacionamento pessoal com Cristo? Você não precisa me responder. Você responde para você. Segundo, o amor por Deus e pelas pessoas é a motivação principal do meu serviço. O amor por Deus e pelas pessoas. Irmã Maria e Ilma que estão aqui, por isso eu vou usar vocês como exemplo. O amor por Deus e pelas pessoas é o motivo principal de vocês estarem com o uniforme? Ah, não, é que eu sempre achei bonito usar o uniforme de diaconisa, de diácono. É uma pergunta. André, Gustavo, Marcão, Carlos. O amor por Deus e pelas pessoas é o principal motivo de vocês estarem carregando um instrumento para ajudar a igreja na adoração? É uma pergunta. A motivação principal tem que ser o amor por Deus e pelas pessoas. Se não for isso, está fora. Está fora do contexto da igreja. Terceira e última pergunta, e aí nós vamos ficar em pé para nós orarmos. Eu estou atento à voz de Jesus, pronto a me arrepender e a voltar ao primeiro amor? Eu estou atento? Estou disposto a ouvir? Pronto para me arrepender? Para voltar ao primeiro amor? São perguntas, irmão. São perguntas, irmã, que todos nós temos que fazer para nós no dia a dia. Porque isso vai nortear a nossa vida em Cristo. João falou com a igreja, inspirado por Deus, numa ilha, exilado, abandonado. Ele falou a respeito, Deus falou com ele a respeito da igreja. Se a igreja não toma cuidado, é isso. A igreja fica cheia de tanta história, de tanta programação, as almas indo tudo para o inferno, a igreja não está nem aí com as almas. Por isso nós aqui trabalhamos com células, inclusive, que é uma das ferramentas que nós usamos para alcançar as pessoas. Eu quero incentivar você
a se envolver, a participar, a abrir a porta da sua casa para receber pessoa, receber vizinho, vizinha, familiar, amigo, fazer, participar junto, se candidatar a ser um líder de célula e ser treinado para cuidar de pessoas. Vou seguir falando aquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus tem direcionado aqui. Ah, não, eu prefiro fazer do meu jeito. A minha igreja cuido eu. Deixa que Cristo cuida da dele e da minha cuido eu. Ótimo, fica em pé. Para nós orarmos. O direcionamento é esse, pastor Carlos. Se ficou alguma coisa fora do lugar, não é você. Jesus coloca daí. Aí ele coloca, pronto. É 2025, o ano do crescimento, amém? Convém que ele cresça e que eu diminua. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. Se fosse o que eu quero, muita coisa seria diferente. Talvez nem aqui eu tivesse. Mas não é o que eu quero, é o que ele quer. É assim que tem que ser. Pega seu material aí de campanha. Eu quero orar com você. Vou orar pela palavra e logo a seguir. Já oro pelo 9º dia da nossa campanha. Setembro, que é o mês da nossa festa da primavera. Você já pode começar a se organizar para participar, para ajudar, para trabalhar, para contribuir com a nossa festa da primavera. Está começando o ano. Ô pastor, já vou começar a me organizar. Pode ver, deixa comigo que uma parte eu vou ajudar. É o tempo, é a hora, é o dia. Senhor, que essa palavra ela continue ecoando em nossos corações. Que no meu coração o amor pelo Senhor e pelas pessoas continue vivo. Que é isso que me motiva, é isso que me inspira, é isso que me dá a graça, a alegria de todos os dias estar aqui nesse altar, pregando, falando, conversando, ensinando, corrigindo e assim por diante. É o amor pelo Senhor e pelas pessoas. Mas eu não quero estar sozinho aqui. Eu quero que o meu irmão e que a minha irmã que me acompanham, eles entendam e tenham esse mesmo amor desenvolvido. O amor pelo Senhor e o amor pelas pessoas. Porque se nós não tivermos amor, acabamos de fazer a leitura do texto. Nada disso terá proveito. Pode ter culto de tudo quanto for módulos. Nada terá proveito. O objetivo nosso é comermos da árvore da vida. Abençoa o mês de setembro. Abençoa a vida do meu irmão. Abençoa a vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Diga amém. Irmão, espera lá, irmã Maria.